Se você está aqui neste momento de oração, é porque o anseio pela paz eterna queimou todas as pontes que ligavam sua alma ao passado. Você sente que é tempo de se libertar, de romper as cadeias que a fraqueza humana impôs e de caminhar na plenitude da luz e da santidade. Permita que esta jornada, que este espaço de meditação profunda, seja o seu refúgio, o seu ponto de partida para uma vida inteiramente nova. Feche os olhos, respire a quietude e entregue-se à verdade transformadora que hoje se revela em seu coração. A graça necessária para abandonar o pecado de uma vez por todas não é um mito distante, é uma promessa ativa, disponível a você, agora. O coração da transformação reside em duas palavras de poder: vigiar e orar. Elas não são meros conselhos, mas sim a estratégia militar do espírito contra as insídias da carne. A busca pela santidade não é um sprint de curta duração, mas uma maratona de vigilância amorosa, um estado constante de consciência e rendição. Muitos tropeçam porque tentam a santidade pela força da vontade própria, esquecendo-se de que a vontade humana, por mais bem intencionada que seja, é insuficiente sem o combustível divino da oração incessante. Vigiar é, antes de tudo, tornar-se um sentinela atento à sua própria ecologia mental. O pecado não nasce de repente, explodindo em atos condenáveis. Ele se insinua como uma semente minúscula plantada no solo fértil da distração, do tédio ou do ressentimento. A vigilância é o cultivo da clareza, a prática de observar seus pensamentos sem se apegar a eles, discernindo quais são de Deus e quais são meras sugestões do inimigo da alma. Comece a vigília pelos portões de sua mente. O que você permite entrar através dos seus olhos? Que narrativas você nutre através dos seus ouvidos? Em um mundo saturado de ruído e informação descartável, a pureza começa no filtro. Se você alimenta a mente com imagens de violência, inveja ou desejo desordenado, é inevitável que essas sementes germinem em atos. A santidade exige uma dieta visual e auditiva radicalmente diferente, focada no que é puro, justo, amável e de boa fama. A palavra nos ensina a pensar nessas coisas. Portanto, a primeira atitude de quem deseja abandonar o pecado é redirecionar o foco, trocar a contemplação da impureza pela contemplação da majestade divina. A vigilância se estende à nossa linguagem. Quantas vezes o pecado começa a se manifestar, não em grandes ações, mas em pequenas palavras? A crítica desnecessária, o julgamento apressado, a murmuração sutil que envenena o ambiente. Vigiar a língua é um exercício de humildade e amor. Antes de falar, pergunte-se: esta palavra edifica? É verdadeira? É necessária? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, a palavra deve ser contida. O silêncio, muitas vezes, é o mais eloquente dos sermões e a mais segura das virtudes. Onde o silêncio habita, a tentação de pecar pela palavra perde o seu poder. Mas a vigilância mais profunda é a do coração. O coração é a fonte de onde emanam todas as ações da vida. É no silêncio do coração que descobrimos as raízes amargas. O orgulho não resolvido, a mágoa antiga que se recusa a ser perdoada, a insegurança que exige validação externa através de vícios ou comportamentos destrutivos. Para abandonar o pecado de uma vez, você deve ser brutalmente honesto sobre o que motiva suas fraquezas. Não se trata de culpar-se, mas de identificar a ferida que o pecado tenta, inutilmente, anestesiar. A vigilância nos convida a trazer essas feridas à luz da graça, para que o médico divino possa curá-las, e não apenas remediar os sintomas. É neste ponto que a vigilância deve se unir indissociavelmente à oração. Vigiar sem orar leva ao desespero, pois revela nossa fraqueza sem oferecer a força para superá-la. Orar sem vigiar é como deixar a porta da fortaleza aberta enquanto se conversa com o rei, permitindo que o inimigo entre sorrateiramente. A oração é o oxigênio da alma vigilante. Ela é o meio pelo qual a graça de Deus se torna a nossa força. A oração que abandona o pecado não é a oração superficial e apressada,
É a oração profunda, contemplativa e persistente. Para viver em santidade, precisamos cultivar a prática da oração contínua. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas sim tecer a consciência da presença divina em cada atividade diária. Podemos usar as chamadas orações de respiração, onde a cada inspiração inalamos a paz e a graça de Deus, e a cada expiração exalamos o desejo de pecar, a ansiedade e o velho eu. Simplesmente repita em sua mente, no ritmo de sua respiração: Senhor, sou teu, inspirando. Lava-me de todo o mal, expirando. Esta prática de oração curta e incessante ancora a mente no presente e impede que o pensamento vagueie para as trilhas escorregadias da tentação. A oração deve ser um ato de rendição radical. O verdadeiro abandono do pecado só ocorre quando paramos de lutar contra o pecado e começamos a nos entregar a Deus. O foco muda. Em vez de dizer, eu não vou cometer esse erro, passamos a dizer, eu me entrego inteiramente à tua vontade, e a tua vontade em mim é que eu seja santo. Esta mudança de foco transfere o peso da responsabilidade dos nossos ombros fracos para os ombros fortes do divino. A oração da gratidão é uma das mais potentes ferramentas contra o pecado. A maioria dos pecados tem sua raiz na insatisfação. Insatisfação com quem somos, com o que temos, ou com o que a vida nos oferece. A inveja, a cobiça, a gula, em suas diversas formas, são manifestações de uma falta de contentamento. Quando nos detemos em oração para listar e sentir profundamente a gratidão por tudo o que já nos foi dado, a vida, a respiração, a misericórdia incessante, o desejo pelo que é ilícito ou desnecessário, murcha. A gratidão é o antídoto mais eficaz contra o espírito de escassez que alimenta a tentação. Mergulhe na oração de intercessão também. O ato de orar pelos outros, especialmente por aqueles que nos ofenderam ou que estão presos nas mesmas armadilhas que nós, é um ato poderoso de desprendimento do ego. Quando você sai de si mesmo para interceder, você enfraquece o centro do orgulho, que é o pecado original, e fortalece o centro do amor. A santidade floresce no serviço e na intercessão desinteressada. O abandono do pecado exige a reestruturação dos hábitos diários, o que chamamos de disciplina espiritual. Santidade não é apenas uma emoção, mas uma rotina bem ordenada. Para viver em santidade, você precisa criar barreiras físicas e temporais contra a tentação. Primeiro, defina a sua hora santa. Reserve o primeiro momento do seu dia para a oração e a meditação na palavra. Antes que o mundo lhe peça qualquer coisa, entregue a totalidade do seu tempo e da sua energia ao divino. Esta ancoragem matinal é crucial. Se você negligenciar a vigilância e a oração nas primeiras horas, passará o resto do dia reativo e vulnerável. A hora santa não é negociável. É o alicerce da sua nova vida em santidade. Segundo, estabeleça limites rigorosos. Se existe um lugar, uma pessoa ou uma situação que consistentemente o leva ao tropeço, a santidade exige a coragem de cortar essa conexão, de mover essa montanha. A santidade não é passiva, ela é uma ação decidida. Se você se apega à fonte de seu pecado, você está orando por fraqueza. Abandonar o pecado de uma vez significa renunciar às pequenas concessões que levam ao abismo. Não brinque com fogo. Fuja da aparência do mal. Esta é uma atitude de profunda maturidade espiritual. Terceiro, pratique a confissão imediata e o retorno instantâneo. Ninguém, nesta vida terrena, está imune ao tropeço. A diferença entre o pecador que se afunda e o santo que persevera não é a ausência de quedas, mas a velocidade e a decisão do reerguimento. Se a vigilância falhar e você cair, o segredo da santidade é não permitir que a culpa e a vergonha criem raízes. O pecado quer isolamento e desespero. A graça oferece perdão instantâneo e um novo começo. Assim que você perceber o erro, volte-se imediatamente para Deus com um coração contrito e diga: eu falhei, mas tu és fiel. Lava-me, e eu recomeço agora.
Essa prática de retorno imediato impede que um tropeço se transforme em uma espiral de autodestruição. Viver em santidade é sinônimo de viver em profunda paz interior. O pecado é barulhento, caótico e cheio de ansiedade. A santidade é silenciosa, ordenada e cheia de shalom. Para cultivar essa paz, incorpore a meditação profunda em sua prática de vigilância. Não a meditação que esvazia a mente, mas a meditação que a preenche com a realidade de Deus. Escolha uma passagem das Escrituras que fale sobre a natureza de Deus, seu amor, sua paciência, sua misericórdia, e medite nela repetidamente, como um ruminante espiritual. Deixe que essa verdade penetre cada camada do seu ser, acalmando o medo e extinguindo o desejo pela satisfação fugaz do pecado. Imagine a santidade como um jardim bem cuidado. A vigilância é arrancar as ervas daninhas, os pensamentos e tentações, e a oração é regar as flores, as virtudes. O que você está cultivando hoje? Para abandonar o pecado, você precisa ativamente preencher o vazio que ele deixava. Comece a cultivar ativamente as virtudes opostas aos seus pecados dominantes. Se o seu pecado é a raiva e a impaciência, cultive a mansidão e a longanimidade. Se o seu pecado é a cobiça e a inveja, cultive a generosidade e o contentamento. Se o seu pecado é a preguiça e a procrastinação, cultive a diligência e o propósito. A verdadeira santidade é a substituição dos hábitos do eu caído pelos hábitos do Cristo ressuscitado em nós. A mansidão é uma virtude essencial para a santidade. Ela não é fraqueza, mas sim o poder sob controle. O manso é aquele que domina o seu próprio espírito antes de tentar dominar o ambiente ou as pessoas ao redor. A mansidão desarma o orgulho e permite que a graça flua sem resistência. Vigie sua reação imediata sob pressão. O primeiro impulso é geralmente a voz da carne. O segundo impulso, se você respirar e orar, é a voz da santidade. Treine-se para escolher o segundo impulso. É fundamental entender a natureza da luta. A luta contra o pecado é real e ela durará enquanto estivermos neste corpo terreno. No entanto, a vitória já foi conquistada. Não lutamos pela vitória, mas lutamos a partir da vitória. Essa perspectiva muda tudo. Ela transforma o esforço exaustivo em um alegre serviço. Você não precisa se martirizar ou se condenar pelo processo. A santidade é um convite contínuo para descansar na suficiência da graça divina. A renúncia ao pecado de uma vez não é um evento mágico, mas sim a consolidação de uma decisão radical e diária de submissão. É o sim ininterrupto à vontade de Deus. Este sim é reforçado a cada momento de vigilância e a cada suspiro de oração. Vamos explorar agora o poder transformador do arrependimento verdadeiro, que é a chave para o abandono imediato do erro. O arrependimento bíblico não é apenas sentir remorso, é uma metanoia, uma mudança radical de mente e direção. Quando você se arrepende verdadeiramente, você não está apenas lamentando a consequência, você está detestando a raiz. Para abandonar o pecado, você precisa desenvolver uma aversão santa por ele. Não veja o pecado como um prazer proibido, mas como o veneno mortal que ele é. Muitas vezes mantemos os pecados porque eles nos oferecem um conforto ilusório ou uma identidade familiar. Para largá-los, você precisa encontrar sua identidade unicamente em Cristo, no seu batismo, na sua nova natureza. Você não é mais o viciado, o invejoso, o raivoso. Você é um filho amado, co-herdeiro com Cristo, selado pelo Espírito Santo. Use a oração para reafirmar essa identidade. Diariamente declare quem você é em Deus, e não quem suas fraquezas ditam que você é. Eu sou justificado. Eu sou perdoado. Eu sou livre. A proclamação da verdade é um ato de guerra espiritual que desmantela as fortalezas mentais do inimigo. A vigilância e a oração devem criar um espaço de pausa entre o estímulo e a resposta. O pecado é frequentemente uma reação instintiva. Alguém nos ofende, estímulo. Respondemos com raiva, pecado.
A vigilância treina a nossa mente para inserir o espaço. Estímulo, pausa, oração, resposta santa. Nesse espaço de pausa, a técnica de oração mais eficaz é a invocação do nome. Simplesmente chame pelo nome que representa o seu refúgio: Jesus, Emanuel, Santo Espírito. O simples ato de invocar o nome santo, mesmo que seja apenas um sussurro silencioso no coração, é um reconhecimento da soberania de Deus e uma rendição da sua própria vontade. É nesse ponto de rendição que a graça se manifesta e lhe dá a força para responder com santidade, em vez de reagir com a carne. Para manter a santidade a longo prazo, precisamos nutrir o relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que é o agente de santificação. A vigilância e a oração são os meios pelos quais cooperamos com o Espírito. Peça ao Espírito Santo que revele não apenas os pecados grosseiros, mas as imperfeições sutis que ainda residem em sua alma, a autossuficiência disfarçada de zelo, a falsa humildade, a tendência de julgar os outros. A santidade é um processo de refino contínuo, e o Espírito é o fogo purificador. A oração de confiança radical é vital. Abandone a ideia de que você precisa controlar cada detalhe de sua jornada de santificação. Entregue sua incapacidade de ser santo nas mãos de quem é a própria santidade. Descanse. A ansiedade sobre falhar é, em si mesma, uma forma sutil de orgulho, pois sugere que o sucesso depende de sua performance perfeita. A verdadeira santidade depende inteiramente da fidelidade de Deus. Vigie contra a armadilha do legalismo e da condenação. O legalismo foca nas regras externas, sem transformar o coração, levando à hipocrisia. A condenação foca nas falhas, levando à paralisia. O caminho da santidade é o caminho da graça. Reconhecemos nossa total dependência, aceitamos o perdão completo e avançamos com a força que nos é dada, e não com a nossa. Seja gentil consigo mesmo, sabendo que Deus o está transformando de glória em glória. Pense na vigilância como um farol na névoa. Você precisa manter a luz acesa, oração, para ver os perigos, tentação. Se você parar de orar, a luz se apaga e a névoa do mundo o envolve. A consistência é o selo da santidade. É melhor orar 5 minutos intensos de manhã e vigiar o dia inteiro com pequenas orações, do que ter um dia de fervor e 6 de negligência. A oração deve se tornar o seu primeiro recurso, e não o último. Quando a tentação se apresentar, não tente argumentar com ela. Não tente combatê-la com sua própria lógica. Isso é dar-lhe poder. Em vez disso, fuja para o refúgio da oração, como um veado que anseia pelas águas. A oração deve ser o seu instinto. Para encerrar esta profunda reflexão e iniciar a sua prática, lembre-se: a santidade é o seu destino, e a paz é o seu guia. O abandono do pecado de uma vez é a decisão de viver a cada microsegundo sob a bandeira da graça. É a escolha contínua de render o desejo da carne e abraçar o desejo do Espírito. Não espere sentir-se santo para começar a viver em santidade. Obedeça primeiro, e o sentimento seguirá a sua obediência. A decisão é agora. A força é dele. A vitória é certa. Levante-se em seu espírito. Vista a armadura da luz e caminhe na novidade da vida que o Pai preparou para você. Que este momento de oração marque o ponto de inflexão em sua jornada. Que o seu sim à santidade ressoe no universo, e que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Continue a vigiar e a orar. A liberdade está no agora. Se esta mensagem profunda e pacífica tocou a sua alma e o inspirou a buscar essa vida de vigilância e oração incessante, eu o convido a se juntar a esta comunidade de luz e propósito aqui no Momento de Oração, inscrevendo-se e compartilhando esta verdade com aqueles que também anseiam pela libertação total do pecado. Seu voto de santidade é a sua maior oração. Vigie e ore, e a paz de Deus estará com você, hoje e para sempre. Deixe o seu amém nos comentários e até o próximo vídeo.